Muito bem, estamos na aula 10, módulo 1, disciplina 2. A cabeça do cara tá bom, hein? Bibliologia. A gente vai estudar hoje a aula 10, aula 11, aula 12 e vamos fechar essa matéria. E não tem prova hoje. Os uruguaios já podem agradecer a Deus que não tem prova hoje, e também os argentinos. Pode agradecer que não tem prova hoje, porque hoje vai ser só a aula com fórum, na próxima aula vão ser os painéis. Vai ter uma aula aí, eu acho que é a próxima, não, quando começar o módulo de historicidade, módulo de Israel, que a prova vai ser uma gincana, a prova é uma gincana, vão ser quatro times que vai fazer uma gincana para quem leva a maior nota, né? Então vai ser muito legal, é bem dinâmico, bem dinâmico. Com muito carinho, quero registrar que hoje está com a gente a Cristina lá do hospital, a gente está abraçando ela em oração, ela é muito amada da gente, né? Faz parte da nossa turma, e que bom que ela está com a gente. Eu estive lá agora com o Wanderson, a gente orou um pouquinho. Muito bom ter você, Cristina, valeu pelo esforço, viu? Deus vai te recompensar por isso aí, com certeza. E aos demais que estão chegando aqui, ao vivo e a cores, até que enfim. Deixa eu corrigir aqui no grupo. Deixa eu corrigir que eu estava assim meio tristinho. Pessoal, as almas apareceram aqui. Estão aqui, graças a Deus. A turma está aqui. Tem até o pessoal ali de Bigu ali. Como é que chama? Bigu? Tabela? De carona, né? Amém? Ok, vamos lá. Vamos lá então. A bibliologia. Ok. A gente tem estudado a confecção da Bíblia. Tá? Só para fazer uma recapitulação, a Bíblia é constituída de um livro. Não é um livro, né? Amém? Todo mundo concorda. Até a Gabi riu agora. É um livro, né? A Bíblia é um livro. E ele é dividido em quantas partes? Duas partes. Olha que classe boa. Duas partes, que é o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento possui quantos livros? Isso aí, 27 livros. O pessoal está afiado. E o Novo Testamento possui quantos livros? 39. Aê, graças a Deus salvou a pátria. 39. Nos 27 livros que estão no Antigo Testamento, nós temos subdivisão. Eles são constituídos em livros da lei, livros históricos, muito bem, livros proféticos e livros poéticos. Muito bem, Luizinho, poéticos. Aqui tem um chat que está falando. Boa noite, o Alex. Boa noite, Alex. Seja bem-vindo. No Novo Testamento, nós temos a seguinte divisão. Nós temos os evangelhos. Olha que classe, rapaz. Eu vou vontade de chorar aqui. Os evangelhos. Aí nós temos os Atos dos Apóstolos. Pastor, Oi. pastor, só um pouquinho. Eu acho que foi falado ao contrário aí. 27 é o Novo Testamento. 27 livros. Foi falado que é o Antigo. 39 é o Antigo. É isso, né? Isso, foi falado ao contrário aí. Quem falou? Não, 39 no livro. 39 livros. Não, 24 39 livros. no Antigo e 27 no Novo. 24 livros na Bíblia hebraica. 27 livros no Novo. Ô, Isso, Valdir, mas que história é que essa, o Valdir? pastor falou que era 27 no Antigo Eu e falei 39 27? no Novo. Não falei isso, não. Bom, tá gravado. Tá gravado. Então, depois confere. Não, são 39 no Antigo e 27 no Novo. Isso. Não tá, o que tá errado? Eu falei Agora errado? sim. É. Então Senão eu não tá. ia falar. Bota a fita, bota a fita. Então obrigado aí. Muito obrigado. A Bíblia é um livro. A Cat já sabe que é um livro. Tem duas divisões. O Antigo e o Novo. O Antigo tem 39 livros. E o Novo tem 27. O Antigo subdividido em leis, históricos, poéticos e proféticos. E o Novo, bem-vindo aí, Alberi, Cris. E o Novo é subdividido em evangelhos, atos, cartas e revelação. Tá na ponta da língua, Valdir. Era só para testar, pessoal. Era só para testar, deu certinho, ok? A Bíblia é escrita em quantos idiomas? Espanhol, não. Grego. Mas você sabe que antes dos discípulos havia lá um argentino, ou uruguaio? É porque ele falou assim para Jesus. Você falou com ele assim em espanhol: amigo, aqui viestes. Era o traidor, né? É Acaso será brincadeira. idiota?
É porque Jesus falou com ele em espanhol, né? Amigo, aqui viestes. Está escrito lá em espanhol. Essa frase é espanhola, não é? Amigo, aqui viestes. Então, o traidor era o argentino Uruguai. Mas, na verdade, você sabia que o... Agora, um pouco de cultura, né? Você sabia que aquele que condenou Jesus, o Pilatos, ele era de Sevilha. Ele não era romano e nem era judeu. Ele é de Sevilha, ele é espanhol. E Sevilha povoou a Argentina. Então, na verdade, o Pilatos era um argentino. Mas, não, o Albini tá morrendo de rir lá. Não, isso é coisa de cultura, gente. Ele tem que amar nossos irmãos, né? Vamos no céu, vai ter lá todo mundo, né? Graças a Deus. É só para animar a aula aqui. Ó, a turma tá morrendo de rir aqui, ó. Mas tá na amigo, aqui viestes, né? Ok. Tirando essa parte de espanhol, a Bíblia foi escrita em aramaico, hebraico, grego. Muito bem, muito bem. Na Bíblia hebraica, nós temos uma divisão que é menor que a Bíblia protestante. Qual que é? São quantas partes que os ah, hebreus dividem a Bíblia? Tanakh, muito bem. Mas quantas divisão? São quantos? Leis, muito bem. Que são as leis, Netuvim, Ketuvim, que é os profetas poéticos. Fechou. Entendeu? Muito bem. E aí, a Bíblia foi traduzida para um idioma lá na frente, no segundo século antes de Cristo, que nós conhecemos como pegar a Bíblia hebraica e traduzir numa língua. Grego, muito bem, que foi a Septuaginta. Mas no século IV teve uma outra tradução que foi mundial. Vulgata Latina. Muito bem. Gente, vocês estão... essa matéria, vocês já estão aprovados. A turma de casa não está respondendo. O Valdir respondeu só para atrapalhar. Mas tudo bem. Pois é, respondeu para atrapalhar só. Mas tudo bem. Mas valeu, Valdir. Valeu porque você está prestando atenção. Ok. Vamos lá. Isso foi bem ao contrário. Agora que eu peguei aqui. Tá bom. Ok. A Bíblia protestante difere da Bíblia católica. Por quê? Porque a católica possui os livros apócrifos, que são os livros não inspirados. Quais são eles? São quantos? São 7. 7. São 7. Primeiro e segundo Macabeus, muito bem, Márcia. Tobias. Sabedoria, muito bem. Eclesiástico. Judite. Baruque. Mas por que os livros não são inspirados? Porque eles foram escritos num período em que a igreja protestante não considera inspirado devido ao quê? A alguns requisitos. Que eles não foram escritos em aramaico nem hebraico, foram escritos em grego. Não foi escrito em Israel. Até os profetas, que é 450 anos antes de Cristo. Daí tem um tempo de silêncio, os 400 anos onde eles foram escritos. Mas eles possuem seu valor na questão da historicidade, não na teologia, não serve para nós. Tá? Que bom, hein? Que coisa boa. Você já pode um dia pregar no trabalho, né, no culto, e mencionar, né, essas coisas. Muito legal. E falar o quê? Não, mas está errado não. Pode confiar. Vamos abrir a apostila na aula 10, tá? Na aula 10. Os de casa aí, por favor. Vamos lá. Agradecer hoje a presença do Jonathan, da Kathleen, da... Quem está ali? A Gabi. Lá também a Gabi? A Yasmin. Yasmin, Deus abençoe vocês, tá? Espero que no próximo bloco vocês possam ser também alunos aqui do nosso seminário, do STEP. Ok. Evangelho de Tacianos. Então, para chegar no cânon, o que é cânon mesmo? É uma regra, uma vara de medida, que é a compilação dos livros. Estou falando igual o pastor Gil agora. O pastor Gil fala para completar, né? Ninguém está completando mais. Eu também. O filho de... Ninguém fala. Deus. Ih, tá gravando, tá gravando. Ok. Mas tá uma benção, né? Pastor, uma benção. Evangelho de Taciano.
Interessante que a igreja primitiva não tinha ideia de se fazer um cânon, não. Eles usavam as cartas de Paulo e alguns evangelhos. Não tinha aquela ideia, vamos fazer um livro, compilar os livros, não tinha isso, não. Umas igrejas tinham literaturas e cópias diferentes uma das outras. A ideia de Marcião, que é a irmã da Márcia, de compilar os livros, chamou a atenção de alguns líderes da igreja. Os problemas eram que tanto Marcião quanto os gnósticos diziam que apareceria um mensageiro com um evangelho especial. Assim, a igreja lançou mão rapidamente dos evangelhos mais próximos a Cristo e os abraçou como defesa. Quer dizer, até certo ponto, né, ele cooperou, o Tassiano. Desculpa, não, Marcião. Tassiano elaborou o primeiro grupo de 4 evangelhos. Muito importante isso, tá? Esse rapaz, Tassiano, ele conseguiu os quatro evangelhos, né? Pois circulavam o pseudo-evangelho que era de Tomé, porém não havia veracidade o bastante. Desta forma, a igreja iniciara a sua jornada rumo ao cânon do NT. Então, como começou a formar o cânon, os livros do Novo Testamento? Um homem chamado Tassiano reuniu 4 evangelhos, porque Marcião tinha feito algumas cópias encomendadas e estava lançando a Bíblia dele, que não tinha as cartas dos apóstolos, não tinha o Antigo Testamento, era por conta dele. E também isso provocou o credo apostólico. Formular um credo era necessário para diferenciar do que Marcião e os gnósticos pregavam. Quem que é os gnósticos? Lembra os gnósticos? É os que pregavam que você podia... Exatamente, pelo conhecimento você podia ser salvo. Por isso que o Senhor fala assim, e conhecereis... Aí ele fala, eu sou o caminho... Meu Deus, arrebentou, né? Ele fala, gregos, cheguei, eu sou a verdade. Que coisa linda. Então, ele é do primeiro século ali, ele está no começo da igreja. Ele inicia aí, né, esses evangelhos. O início dessa tarefa começou com o nome de símbolo de fé. Uma vez que o termo símbolo era uma ideia de algo que distribuía vindo da mesma fonte, um símbolo de se encaixando em outro mostrava a autenticidade da mensagem. Eles criaram o credo apostólico e do mesmo repartiam entre os irmãos para afirmar a fé, a crença e a originalidade de ser igreja. Dentro do credo, as afirmações eram de 2 objetividades, né? Ao mesmo tempo em que se confirmava a fé cristã, o mesmo tópico rebatia as heresias da época. A igreja se sentira que precisaria reagir diante de tentativas de macular a fé original, e para isso saiu ao encontro desses desafios, depois exagerou, que foi o caso da incondúlia exacerbada. Aí você vai ter lá a questão na frente das imagens, as encíclicas, tanta coisa que vai vir depois que vai macular a igreja, né? Irineu de Lyon nasceu na Ásia Menor em 130 depois de Cristo. Alguns documentos apontam para Esmina, e isso atenta para o fato dele ter sido discípulo de Policarpo. Então, na verdade, o Marcion vai ser o primeiro apologeta. O que é apologeta? É o que defende a fé. Ele vai criar uma tese. Quando eu fui a Lyon, na França, eu tentei ir na igreja dele, mas eu não tive condição de ir. Estava tendo uma obra na prefeitura, não deu para chegar. Eu tenho vontade de conhecer lá a igreja dele, né? Que é o local onde ele pregava, né? Construíram uma igreja lá hoje, coloca lá Gerson, né? Então, ele apontava alguns documentos. Esmina também, eu estive lá em Esmina, que é na Turquia, mas não podemos chegar no local onde supostamente moravam, né? O Policarpo, ainda tem minas de uma guerra anterior, e o governo deixa chegar com medo de explodir lá no pessoal. Para refutar também as heresias que permeavam o seio da igreja, Irineu escreveu contra as heresias. Olha, esse é um documento paralelo, né? Ele não precisa ser bíblico, ele é paralelo. É igual o Talmud para o Torá, é essa coisa, né? Não havia cunho filosófico como faziam os gnósticos. Ele preferiu uma linguagem simples, sem provocar altos padrões de retóricas. Trazer a pureza e singeleza do evangelho para uma vida prática. Outro também que se levantou foi Clemente de Alexandria, com documento de exortação aos pagãos. E, ao contrário de Irineu, ele instruía mestres, tendo assim vastos conhecimentos de filosofia, onde eliminava os gnósticos nas argumentações, desta maneira sendo profundo ou simples. A igreja tinha resposta aos embates da força da heresia. E por último, os documentos pré-canônicos, né? Essa fase da igreja foi tensa e densa. Agora temos Tertuliano, que com muito embasamento na dialética filosófica,
saem em defesa do evangelho, contestando a ousadia da filosofia. Então, é interessante porque aqui você está vendo dois parâmetros aqui. Primeiro, o evangelho começa a ser divulgado auricular, ou seja, os discípulos estão falando, né? Jesus, o Senhor está falando, os discípulos estão assimilando. Aí Cristo vai, tem um áudio aberto aí. Aí Cristo vai, é do Alex. Deixa eu fechar aqui. Aí Cristo vai e começa a pregar, e aí o que eles vão fazer? Eles vão assimilar o que Cristo pregou, os apóstolos, né? Os apóstolos estão pregando, mas eles sentem que vai precisar. A Renete chegou, ela estava online. Ela não conseguiu. O voto está aqui. Ah, tá. Bom, então, veja bem, começa com Cristo pregando. A única coisa que ele escreve é na areia, mas depois o vento apaga. Os discípulos ouvem e reproduzem, mas os discípulos estão vendo que eles vão embora e vai ter que deixar alguma coisa. Então, eles começam a escrever cartas. Essas cartas vão ser distribuídas para as comunidades. Então, as comunidades precisam, eles distribuem as cartas. E agora você vai ter uma terceira fase. Primeira fase, auricular, Cristo falando. Segunda fase, escrita, os apóstolos. Terceira fase, os documentos dos primitivos, dos patrísticos, que são esses compêndios, as explicações. Por exemplo, quando Paulo fala da ceia, né? Aí vem o pastor de Hermas e explica a ceia, como é que ela, porque ela assim. O João Calvino, com todo o mal que ele fez com a predestinação, mas ele é o melhor cara que fala, para mim, que fala sobre Santa Ceia. A gente tem que dar valor às coisas que tem valor, né? Ele realmente, a predestinação é uma doutrina muito difícil de se entender, mas ele trouxe a contribuição. Então, esse pessoal começou a escrever para explicar o que os apóstolos diziam. Mas aí vem uma quarta, pena que eu estou sem uma coisa para escrever aqui, veio uma quarta sessão, eu esqueci o pincel, veio uma quarta sessão que seria os apologetas, que os caras vão escrever para combater as heresias, e alguns deles conhecem filosofia, é o caso de Tertuliano. Ele conhece filosofia, ele pega a filosofia para debater. 4 séculos já tem o Pelágio, já tem o Agostinho de Hipona, que é o filho de Mônica, né? Para não confundir com Agostinho da Cantuária, lá no século VII. Eles vêm trazendo profundas bases teológicas, que vai trazer esse mundo de teologia que temos hoje. Então, basicamente, esse é o nascer da igreja. Basicamente, esse é o começo de tudo. A Bíblia foi... Eu fico feliz porque não foi um livro que alguém sentou, escreveu e entregou. Não, ele tem várias inserções em épocas diferenciadas, por culturas diferenciadas, e vai se encaixando de uma forma... Cara, eu escrevo um livro, né? Eu tenho alguns livros escritos. Eu acabei de lançar um agora da Palestina aí. Daqui a pouco vai ter que ter revisão, meu livro. Eu tenho um livro meu antigo que eu estou revisando. Agora imagina um livro de 1000 e poucos anos não ter revisão. Os caras, você está na mosca, profundo, cara. As coisas profundas. E a simbologia que tem, por exemplo, quando o Esaú vende a primogenitura por um prato de lentilha, já viu isso na Bíblia? Ele está com fome. Aí o Jacó, esperto, vende para ele lá, ele come lá o prato de lentilha e vendeu. Sabe o que é a palavra lentilha? Pequenas lentes. Esaú era caçador, era um homem vigoroso, ele tinha uma visão e ele trocou a visão por uma visãozinha, por causa da fome. Ou seja, pegou a placa? Uma necessidade, isso aqui é bônus, tá? Uma necessidade temporária arranca você da visão eterna. Você troca a visão por lentilhas que são rápidas, temporárias. Isso Há um caso lá, no Apocalipse, da revelação, né, que falou que Israel ia ser 200 milhões de soldados. Na época tinha 200 milhões de pessoas no planeta, na época. Sim. Então, você vê como é atualizado. É verdade. Não. Pode estar 200 milhões hoje juntos. Amós. Sim. Com alguns exércitos ali que pretende, né, Amós não fala que viu os carros chocando carros de fogo chocando nas praças? Ele viu um fusquinha batendo na Kombi. Ele viu isso aí. Ele não sabia o que era, ele falou assim. Não é legal isso? Cara, a Bíblia arrebenta, rapaz. É coisa linda.
Alguém de casa quer comentar alguma coisa? A gente está no fórum já. E a turma aqui está participando bastante. Hoje está lotado aqui. O pessoal de casa quer falar alguma coisa? Quer comentar alguma coisa? Fica à vontade, tá bom? Aleluia. A turma de casa. Bom, espero que, né? Amém. Vamos continuar então, para a gente ganhar tempo? Vamos para a aula número 2? Para 11, desculpa. Para 11. Vamos lá. Para 11. Oi. A predestinação. É que eu tenho que ver relação a isso, né? Ainda? Tá bom. Amém. Está sendo sincero, né? A predestinação ela é uma costura que vem do tempo de Agostinho, o pecado original, os decretos de Deus, aí passa por Lutero, passa por vários, até chegar. O Calvino ele vai condensar a ideia. Na verdade, o Calvino ele era político, ele era prefeito de Genebra. Quando ele viu que a Igreja Católica estava ruindo, porque em 1369 a Igreja Católica teve 3 papas. O rei Felipe II da França pegou o Papa de Roma e mandou para e levou para Avião porque não gostou das coisas lá e levou o Papa. A Cúria Romana elegeu outro Papa, mais outra parte da Cúria não gostou, elegeram o Papa na Alemanha. Aí ficou um Papa em Constança, na Alemanha, um Papa em Roma e um Papa em Avião. O que significa isso? Que a liderança estava rachada. Nesse fraco, né, porque a Igreja Católica até então, ela tinha posses, ela tinha poder de terra, ela tirava e colocava reis, porque desde o ano 800 que Carlos Magno fez fundiu, né, o Império Sacrosanto, a Igreja Católica mandava em tudo, ela fazia e desfazia. Agora, com essa liderança quebrada, os países locais começaram a emergir, começaram a conquistar suas terras de volta, seus limites. Aí começou a aparecer Holanda, França, Alemanha. Alemanha não, Alemanha é Prússia, depois mais na frente. Mas alguns países vão se locomovendo. Aí eles têm que romper com a Igreja Católica, mas o povo tem religião. O que fazer? O que fazer se o povo tem religião? Como é que faz? Então, Calvino viu nisso. Espera aí. É a mesma coisa que Calvino viu. O Henrique VIII viu também lá na Inglaterra. Eles criaram uma igreja nacional, no caso dos reformados, a anglicana. Eles tiraram as imagens de escultura, tiraram algumas coisas, mudaram o modo de falar, arrumaram os artigos de fé, para ficar uma igreja paralela, para que os povos viessem como nação e abraçassem uma igreja que não fosse a católica, mas que falasse o mesmo Deus, do mesmo Cristo. Essa é uma releitura para dizer que é diferente, que foi o caso dos alemães, quando pegaram o luteranismo, não é porque se converteram, é porque o luteranismo era a bandeira diferenciada do Papa. É só para dar uma base religiosa para o pessoal. Aí Calvino insere essa doutrina, por quê? O Concílio de Trento, capítulo... ai, meu Deus, na cabeça aqui. 1446, Concílio de Trento, parágrafo 9 e parágrafo 13, fala que a salvação vem pelas obras. À medida que você vai praticando as obras, você vai justificando sua salvação. E Calvino diz, não, a salvação é pela fé, como Lutero leu, mas também ela vem por um decreto. Aí entra o decreto supralapsariano, é quando Deus decretou antes da queda do homem, para todo mundo ser salvo e alguns serem perdidos. Ou a infralapsariana, que depois da queda Deus fala assim, peraí, já que caiu, esse vai ser salvo e esse não. É mais ou menos isso aí. Então ela vem sendo costurada lá de trás, mas a gente vai entrar ainda nesse ponto. A gente vai voltar nele ainda, vai entrar por dentro, para você conhecer bem. Segunda Igreja Católica, as boas obras, tal. Aí Lutero vem e diz, não, a salvação é pela fé. Como? Mas o meio é a obra, e o meio é Cristo. O meio é Cristo, o meio é a cruz. É, o Tetzel. O Tetzel, né? Ele fazia isso.